Para você, o que é igualdade ambiental? Todos tendo direito a um meio ambiente limpo e seguro, né? Acho que seria. E nós temos isso? Não, não temos. Não desmatar, não matar os animais. Vem na sua cabeça os nossos deveres, é isso? Sim, deveres e obrigações, né? Onde que ficam nossos direitos ambientais? Os nossos direitos ou nossos deveres? Os nossos direitos. Ixi, moça. Será que eles são respeitados? Não necessariamente todos. Para mim é tratar o meio ambiente com justiça, com proteção. As opiniões podem variar um pouco, mas como o próprio nome diz, igualdade ambiental é permitir que todos possam ter um bom convívio com a natureza, sem privilégios, independente da cor da pele, da classe social, status ou religião. Nossa relação com a natureza é baseada em direitos e deveres, e este é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Igualdade ambiental é poder admirar uma paisagem como esta, ficar perto dos bichos, respirar ar puro, se exercitar ao ar livre com vegetação próxima, ou simplesmente jogar conversa fora. É poder colher fruta do pé, pegar uma flor, tocar violão com verde de cenário, atualizar a leitura, ou deitar na grama e esperar o dia passar. Mas nem todos têm esse mesmo direito. Ao mesmo tempo em que as pessoas aproveitam parques urbanos para desestressar, tem gente que sofre com a falta de área verde por perto. Quer um exemplo? Quem nunca viu lixo jogado em áreas verdes? É sempre assim, começa devagarinho. Vai um morador e joga. O vizinho se acha no mesmo direito, aí quando se dá conta, virou um lixão a céu aberto. É o que mais tem, principalmente onde coletam o lixo, que não coletam na frente de casa, coletam na rua. E o povo joga para tudo quanto é lado. O descaso com o meio ambiente é mais comum em comunidades periféricas, onde muitas vezes o Estado não se faz presente. Esta bióloga explica que a igualdade ambiental deriva da igualdade social. Acho que o exemplo mais clássico disso é o exemplo urbano, né? Se você tem uma população que está do lado de um lixão, ela é muito mais impactada do que uma população ou um bairro que está longe do lixo. Então, o dano ambiental ele é distribuído de uma forma diferente no mundo e no espaço. Então, isso é uma injustiça ambiental. A busca por um ambiente mais justo e equilibrado a todos norteia movimentos que denunciam a contaminação que o homem gera no planeta. Além de bióloga, Nurit é ativista e membro do Instituto Socioambiental, uma organização não governamental que busca a defesa dos bens e dos direitos sociais. Segundo ela, a igualdade ambiental deve encabeçar a lista de nossas responsabilidades com os recursos naturais. Por exemplo, quando a gente chega e diz assim, são os povos da floresta que mantêm o clima, que mantêm a natureza, que mantêm a biodiversidade, no fundo a gente está atribuindo a eles uma responsabilidade maior do que a responsabilidade que a gente tem se a gente não faz nada para isso. Então, na verdade, a justiça ambiental ela tem esse lado do dano distribuído de uma forma desigual, mas tem esse lado também da responsabilidade distribuída de uma forma também desigual. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com esse advogado, especialista em direito ambiental. Ele explica que o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Basicamente, o direito é de todo mundo e não é a qualquer meio ambiente, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então ele é bem de uso comum do povo, ou seja, todos têm que ser escutados na gestão desse bem. Lembra que agora há pouco falamos que devemos cobrar nossos direitos ambientais e também cumprir nossos deveres para garantir a saúde da natureza? Preste atenção no que diz o advogado. A própria Constituição já diz que é dever da coletividade, ou seja, não é só o poder público que tem deveres. E você tocou num assunto sensacional que é resíduos sólidos. Então a gente tem na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, a chamada responsabilidade compartilhada pelo gerenciamento de resíduos. Então se eu vou fazer uma coleta seletiva, é fundamental que a população, na base, separe esse lixo. É apenas um exemplo. Não é novidade para ninguém que as mudanças climáticas estão relacionadas com o crescimento das cidades, o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Resultado, áreas que já são vulneráveis sem infraestrutura sanitária ficam ainda mais ameaçadas.
Um exemplo é o ciclone Idai, que deixou um rastro de destruição em pelo menos 3 países da África: Moçambique, Zimbábue e Malawi. Os ventos ultrapassaram 140 km por hora e destruíram várias cidades. Ruas ficaram alagadas, mais de 1.000 pessoas morreram. No Brasil, os últimos anos foram marcados por alguns desastres. Em 2015, houve a primeira grande tragédia ambiental da história, em Mariana, no interior de Minas Gerais. O rompimento da barragem de resíduos de minério contaminou o solo, os rios, o Oceano Atlântico, derrubou casas e matou 19 pessoas. Em janeiro desse ano, outra tragédia maior ainda, envolvendo barragens de resíduos de mineração, desta vez em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. A barragem da empresa Vale se rompeu e provocou uma onda de destruição e contaminação. Casas foram destruídas. O rio Paraopeba foi severamente infectado e mais de 240 pessoas morreram. Eu perdi um sobrinho e um primo. E a dor é imensa, imensa. Não consigo falar nesse vídeo a dor que foi. A destruição, vidas de quem estava começando a viver agora. Denisiana gravou esse vídeo para o meio ambiente por inteiro. Ela conta que o sobrinho não foi encontrado. Meses se passaram e Brumadinho ainda amanhece de luto. Para Denisiana, restaram as lembranças do rio Paraopeba. Eu nunca mais vou conseguir pescar naquele rio, que é um lugar assim que quando a minha filha tinha 7 meses de idade, ela pernoitou no rio Paraopeba junto comigo. No começo do ano, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público criaram um Observatório Nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade, grande impacto e repercussão. O objetivo é analisar casos que abalaram o país e fizeram vítimas. As tragédias de Mariana e Brumadinho estão na agenda. Em Mariana, o que nós observamos, principalmente na Justiça Estadual, foi um número muito elevado de ações individuais pedindo acesso à água, porque a água foi contaminada em alguns municípios, aí a população ingressou com muitas ações. Tanto que desses casos no observatório, que chegam a aproximadamente 70 mil processos, Mariana é o que mais tem processos, são cerca de 66 mil processos só de Mariana. Já fomos até Brumadinho, junto com outro conselheiro, conselheiro do CNJ, o conselheiro do CNMP também tem ido. Nós fizemos um encontro com um especialista em negociação, conciliação, mediação, com membros do Ministério Público, membros da magistratura. E agora, recentemente, fizemos um outro encontro, também em Belo Horizonte, aí com as agências, Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Águas, ANEEL, os órgãos estaduais, os órgãos municipais, Defesa Civil, bombeiros. No próximo bloco, a gente mostra como o descarte incorreto de resíduos pode impactar os recursos hídricos. Você vai conhecer um parque urbano que caminha na contramão da igualdade ambiental. A gente volta já. A gente começa o segundo bloco do programa com uma pergunta. O que será que as pessoas estão fazendo para deixar as cidades menos sujas? Na minha casa eu costumo separar os lixos orgânico, plástico e vidros. Eu acho que com isso eu deixo a cidade um pouco menos suja, né? Normalmente meu carro fica uma lixeira que eu vou jogando tudo dentro, mas quando eu paro eu jogo no lixo pertinente. Na verdade, com alimentação e sempre a gente faz o fracionamento de lixo orgânico, metálico e etc, né? Você viu, tem gente que separa os resíduos para ajudar na coleta seletiva. Há também quem não deixa lixo na rua por nada. Mas basta dar uma volta rápida pelos centros urbanos e bairros mais afastados que encontramos a mesma cena. Se as pessoas se dizem mais conscientes, por que será que isso acontece? Qual o impacto de todo este lixo na natureza?
Estamos no Guará, a 10 quilômetros da área central de Brasília. Cidade que evoluiu com a construção da capital do país, que carrega histórias em suas feiras e esquinas. Nos encontramos com Adolfo Fuica, geógrafo e ativista da pauta ambiental. Fuica, como prefere ser chamado, nos trouxe para a divisa da Estação Biológica do Guará com a do Parque Ecológico. Na nossa primeira parada, quem rouba a cena são as garrafas de plástico, calçados, caixas de papelão, pedaços de madeira, televisão e até privada. Descarte inadequado que desequilibra o ecossistema. Todo centro urbano acaba tendo áreas clandestinas ou áreas que as pessoas não corretamente acabam despejando o seu lixo. Ou também aquele morador que sem querer ou querendo descarta o seu lixo fora da janela, num lugar errado, num terreno baldio. Tudo isso é lavado e carreado. Aqui é um bom exemplo. Aqui o depósito de lixo que está ali em cima já veio descarreando e aqui vamos ver os resíduos aqui, pneus, plásticos. E lá embaixo nós temos o córrego. Um córrego do Guará que divide duas grandes áreas, que nasce dentro da reserva biológica e vai para o Parque Ecológico do Guará. Ao nosso lado, pneus acumulam água parada. Cenário perfeito para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Fuica se arrisca para preservar a saúde de quem vive perto daqui. Por exemplo, está passando um carro ao nosso lado agora, a ideia era que não passasse nenhum veículo por aqui, Nenhum veículo. Né? Aqui não é para veículo, aqui era para pedestre, para a bicicleta e para a nossa polícia que esteja motorizada, que nós queremos. Né? Essa área é uma área de preservação permanente, porque ela vai nos manter uma qualidade de água, porque ela abastece o Lago Paranoá. Então, 1/3 de toda a água do Lago Paranoá vem dessa área sul. Apesar de toda essa degradação, a natureza mostra como que ela é capaz de resistir. Né? A gente tem aqui atrás um pé de mamão caído. Isso é um grande exemplo da resistência da natureza. A natureza ela pode estar sofrendo grandes ações, mas ela acha um jeito, como esse mamão. Ela veio se rastejando e está subindo. Está com mamão novo, vai ser um pé daqui a um dia bonito, mesmo com toda a diversidade. E por isso eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Se todo mundo descartar o seu resíduo no lugar certo, esse monte de resíduos que nós vamos ver aqui não estaria dentro da água. O Parque Ecológico, que deveria ter proteção e ser cuidado pelos moradores, se transformou em um depósito clandestino de resíduos. Ele explica que a espuma revela a contaminação da água. Aquilo ali está dizendo que tem, além de água das nascentes, existem saponáceos e outros elementos químicos que degradam essa água. Alguns metros cúbicos dessa água por dia vai contaminar muitas águas lá de baixo, que são nascentes belas. É uma área, obviamente, que não deveria ser ocupada nunca, uma área protegida. E aqui a gente observa, olha só, a quantidade que tem peças de roupa, a gente vê aqui também alguns frascos, né? Produtos de higiene, shampoo, condicionador. Ou seja, aqui está a prova de que algumas pessoas vivem aqui. Vivem. Muitas pessoas vivem, acabam fazendo seus barracos, acabam fazendo e depois até cresce, querendo uma galinha, querendo numa área inapropriada, que muitas vezes usam a água imprópria para tomar banho, para comer. Em meio a este caos, flagramos saguis. E até abelhas trabalhando, ou melhor, polinizando as plantas. Quando nos aproximamos da margem do córrego, Fuica se entristece com o que vê. Porque eu vejo um córrego dessa magnitude, que nasce a 3 quilômetros daqui, no máximo 5, porque é uma vereda muito grande. Para mim, é uma das maiores veredas urbanas do mundo. Uma cidade que tem mais de 3 milhões de pessoas tem uma vereda, onde essas veredas nascem, e aqui juntam outras nascentes, e aqui passa uma quantidade de uma água dessa, com um volume muito bom. E aqui nós temos aí dias sem chover, e aqui você vai ver os resíduos, a quantidade de lixo, e a quantidade de lixo que ainda tem lá em cima, que com as chuvas vão vir todo para cá. A água, que deveria ser pura, é contaminada pelo lixo, tem de tudo. Nós vimos ali que tem uma contaminação clandestina, o esgoto líquido, né? É efluente líquido. E nós vamos ver a quantidade de lixos clandestinos que estão vindo. E as ruas que acabam colocando uma quantidade também enorme de lixos inadequados. Como acontece? Toda essa água, ela escorre pela declividade do terreno e vai parar nas calhas desse rio. Quem é o culpado por todo esse problema?
Na verdade, são vários culpados. Eu acho que, de um lado, o Estado, pela omissão da fiscalização. Como nós temos um esgoto clandestino, então acho que os órgãos de fiscalização, como a CAESB, o IBRAM, deveriam estar com monitoramentos melhores, principalmente nessa água que vai para o lago, que vai vir para nossas torneiras. O Estado. O segundo, a população, o cidadão. Que ele, quando ele faz o descarte incorreto do lixo dele lá na casa dele, ou num lugar desse, baldio, ou aqui em volta dessa unidade de conservação, ele está contribuindo para acelerar esse processo. O Fuica estava contando para a gente que há mais ou menos 30 anos atrás, ele trazia os filhos que na época tinham 6 e 3 anos para tomar banho aqui, encontrava bastante peixe. Ou seja, para você é um impacto muito grande, né, Fuica? Muito grande e triste ao mesmo tempo. Por quê? Imagina, 30 anos atrás, nós andávamos aqui dentro numa qualidade maravilhosa. A quantidade de piabas, carás, outros os peixes cascudos, a gente via muitos tipos de peixe. E de vez em quando nós vimos um peixe colorido, que esse era mais difícil. Mas eu e meus filhos ficavam aqui, com muita geração aqui, aos 30 anos atrás, tomávamos banho lá no Poção, na Cachoeirinha. E olha só, não é história de pescador não, viu? Ele estava contando pra gente também que existe uma espécie que só tem aqui no Guará. No mundo todo só tem aqui no Guará? É. Ele está na bacia do Córrego do Guará, que é uma microbacia, e recentemente os pesquisadores, porque ele foi achado nos anos 60 para 70, foi cadastrado. Ele é um peixe lindo, chama pirá Brasília. Ele tem um macho e a fêmea, que são bem amarelados, lindos, que hoje é super cobiçado para quem cria, mas eu acho que ele tem que viver na natureza. Temos um dever a cumprir. Lixo é responsabilidade nossa para que se tenha uma igualdade ambiental. Missão minha, sua e do pessoal de casa, né? Com certeza, de todos nós, porque cada um fazendo sua parte, nós vamos deixar de ter mais lixo nos córregos. Os córregos vão ter melhor qualidade e nós vamos ganhar na nossa torneira, né? No próximo bloco, o Bob de Souza mostra as diferenças de 2 parques urbanos, um na área central de Brasília e outro em uma cidade do Distrito Federal um pouco mais distante. O que ele encontrou, você vai ver no próximo bloco. Eu estou aqui no Parque Sucupira, em Planaltina, Distrito Federal. Caminhando aqui por essa estradinha, se você perceber bem, você vai notar sinais de pneus aqui nessa estradinha. Aí você pergunta, mas como é possível um parque público que tem uma estradinha dessa e as pessoas entram de carro aí? Bom, a questão é a seguinte, as pessoas entram por aqui e fazem descarte de resíduos sólidos. Eu vi um colchonete ali, estou vendo um sofá aqui, entulho, pedaços de lona, mais entulho. Enfim, algumas pessoas, infelizmente, estão transformando o parque público numa espécie de lixão. Mas existe uma outra questão. Por que isso? A cerca do parque só tem 100 metros. A área total do parque é de 25 hectares. Completamente fora de controle, né? Situação como essa você não encontra em parques centrais de Brasília, nem de outras capitais brasileiras. A pergunta que se faz é: por que na periferia desses grandes centros urbanos, onde áreas de lazer são mais necessárias, a situação é mais crítica? Por que a desigualdade ambiental fica evidente nas áreas mais afastadas do centro? Conversamos com Wesley Ferreira, frequentador do Parque de Sucupira, o único equipado na cidade de Planaltina, que tem cerca de 180 mil habitantes. O governo, eles deveriam olhar mais para esse lado da população, que no caso a gente ia chamar de periferia. O plano é mais conservado pelo fato de ter uma qualidade de vida e bem-estar melhor. E aqui já sendo um lado mais periférico, as pessoas não olham tanto e não imaginam que a gente possa ter uma qualidade igual eles têm. A dona Maria Eunice mora na cidade há 2 meses. Costuma trazer os netos para brincar
e vê problemas no fato de a cidade com quase 200 mil habitantes ter apenas um parque público para atender a demanda. Falta alguma coisa? Falta sim, falta brinquedos. Tem aquele que gira, que poderia colocar aqui, mais balanço, porque às vezes é uma competição. Agora mesmo meu neto estava ali, outros do lado esperando para ir no balanço. No começo do bloco falamos da cerca do parque, lembra? Agora vamos conversar com um gestor ambiental que pesquisou as deficiências da unidade de Sucupira em seu trabalho de conclusão de curso universitário. Eu estou vendo aqui que essa cerca, onde você está, tem um limite aqui. Daqui para baixo não tem mais cerca. Não tem mais cerca. E justamente esse é um dos principais problemas do parque, que é o cercamento ineficiente, uma vez que o parque também não possui uma poligonal definida. Poligonal seria o quê? O perímetro do parque. O perímetro os limites do parque. Os limites do parque. Ele não possui esses limites definidos. Sabe-se que ele tem 25 hectares, Sei. Mas não se sabe exatamente os limites definidos dele. Não tem um levantamento topográfico, com GPS, não tem isso. E basicamente essa cerca, você tem mais ou menos 100 metros de cerca, né? Ali da esquina, basicamente até aqui. Sei. E o restante do parque não é cercado. Quer dizer, toda esta área que nós estamos vendo daqui para baixo, né? Esse vazio aqui, esse vazio, né? Passando dá por trás, toda a volta lá por trás, nada de cerca. Não tem cercamento. E qual o risco que isso representa aqui para o equipamento, de acordo com a sua pesquisa? Bem, isso acaba favorecendo que pessoas venham a jogar lixo aqui dentro. Jogar lixo no parque? Jogar lixo. Um dos motivos do cercamento é esse, justamente para você isolar, né, a unidade de conservação. Agora, por que você escolheu esse tema exatamente para pesquisa, para finalização de curso? Bem, Bob, eu sou morador da cidade de Planaltina desde que eu nasci, né? Há mais de 20 anos, mais de 22 anos eu moro aqui na cidade de Planaltina. Sim. E eu tenho sentido na pele os efeitos que é a falta de áreas verdes. Sim. Bem, desde que eu era criança, para você fazer uma atividade física, ter contato com a natureza, você tinha que se arriscar muito. Porque você não tinha parques que eram implantados com segurança com equipamentos. Se você quisesse ter um contato com a natureza, você tinha que ir para dentro do cerrado, em um espaço que não era delimitado. Todos os parques do Distrito Federal são administrados pelo Instituto Brasília Ambiental. Viemos conversar com um dos gestores do IBRAM sobre as queixas dos moradores que frequentam a unidade de Sucupira, em Planaltina. O gestor diz que a maior parte dos recursos é empregada na periferia do Distrito Federal. Mas, para ele, há um outro aspecto a ser considerado nesse processo. Logicamente que a unidade de conservação, ela educa as pessoas. Mas favorece muito a unidade a educação que as pessoas já trazem para dentro do parque, né? Então, enquanto outras unidades sofrem muitos problemas com depredação, por exemplo, né, vandalismo, e tem que estar sendo empenhado recursos para estar refazendo ao invés de estar sendo construído coisas novas, a nossa unidade, por estar numa região mais privilegiada, a gente tem menos problemas com vandalismo. Pergunto a Edeon por que o Parque de Sucupira não está devidamente delimitado geograficamente e cercado. No caso do Parque de Sucupira, é um parque com urbanização bem recente, né? Existe certamente a vontade do órgão em estar, sim, propiciando esse cercamento em todas as unidades que são possíveis de serem cercadas, né? Mas vale lembrar que o cercamento ele traz apenas a sensação de segurança, né? A segurança pública é uma coisa que vai muito além das questões ambientais ou do cercamento de uma unidade. Para equipar e manter o Parque Olhos d'Água, os gestores do IBRAM fazem parcerias com empresas de Brasília. Até o plantio de árvores segue o mesmo protocolo. A unidade ecológica de Sucupira, por outro lado, a 40 quilômetros do centro de Brasília, foi resultado de uma compensação ambiental acertada judicialmente com uma cimenteira de Sobradinho. É só olhar para a altura dessas árvores para entendermos o que significa manutenção de um parque público. Nós estamos aqui no Parque de Olhos d'Água e viemos fazer uma comparação com essa estrutura aqui com aquela que nós visitamos lá em Planaltina, no Parque de Sucupira. É totalmente diferente, totalmente diferente. E você nota que um parque como esse, de uma região central,
além dele trazer benefícios para todos os moradores da região, ainda traz gente de outros bairros. É uma referência de bem-estar e justiça ambiental. As desigualdades entre os dois parques são concretas. Em Sucupira, só existe este parquinho infantil. Em Olhos d'Água, sobram brinquedos. E de quebra, essa mina na Lagoa do Sapo é um cartão de visitas em recuperação ecológica. E tudo isso a cerca de 10 quilômetros da Praça dos Três Poderes. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!